Olá, bem-vindos a esta conversa, a mais uma conversa no Ronda Poetry Festival de Leiria, ou Festival de Poesia de Leiria, a partir de Luanda, da livraria Aquela, com uma convidada, uma amiga, poeta, slamista, declamadora, dizer, uma mulher especial, uma amiga também, Elisângela Rita. Íamos começar com poesia. Boa noite. Boa noite, Ou Angélica. boa tarde, conforme a hora em que formos ouvidos. Eu ia sugerir que começássemos com a voz de uma mulher, Sofia de Melo Breiner, portuguesa, só para aquecermos a voz. O jardim e a casa. Não se perdeu nenhuma coisa em mim. Continuam as noites e os poentes que escorreram na casa e no jardim. Continuam as vozes diferentes que, intactas no meu ser, estão suspensas. Trago o terror e trago a claridade. E através de todas as presenças, caminho para a única unidade. Qual é a tua primeira casa? Casa mesmo, física da infância. É Luanda? É Luanda, é a casa da minha avó, no Marçal. Mas por um tempo breve, depois foi mudando, mudei muito de casa enquanto criança, mas sim, esse é o primeiro local. Lembras-te de algum poema na tua infância? Não de um poema, mas de uma música que a minha avó cantava em Quimbundo. Parecia-me poesia, porque ela cantava muito, então não estava exposta à poesia além disso. Então era o que ficava a ecoar na minha mente como melodia, sei lá. E quando é que a poesia propriamente dita, esta poesia, a poesia angolana, a poesia no formato, digamos, verso ou não, quando é que ela entra na tua vida? Ahm, Entrou sem formato na pré-adolescência, 10, 11 anos, mas só como, sei lá, experimento de uma criança que não sabia, eu acho que eu nunca tinha sequer lido poesia. Mas depois com a escola, no ensino secundário, já conhecendo um pouquinho, lendo os autores, aí sim comecei a perceber que aquilo que eu estava a experimentar fazer aos 9, 10, 11 anos tinha formato e tinha nome, já existia. Então foi tipo um reencontro, sei lá. O que é que estavas a experimentar fazer aos 9, 10? Rimar. Eu estava a experimentar rimar. Eu lembro-me de escrever coisas e correr para os meus pais para mostrar como é que as palavras rimavam e soavam bem juntas. Então acho que era talvez uma brincadeira de palavras, era mais no sentido de montar palavras e ver o que é que elas juntas faziam. Eram rimas, nessa altura, eram rimas escritas ou já eram faladas? Eram escritas, eram escritas. Eu só descobri que tinha uma voz própria de poesia falada depois, já depois de adulta. Eu não sabia que era possível a poesia ganhar uma forma diferente quando dita, né? Só conhecia a poesia escrita. O que é que tu te consideras, Elisângela, uma pessoa, normalmente quando eu te vejo em público, eu não quero dizer declamar, porque eu não sei se é esse o termo correto. Eu ouço falar em slam, é esse o termo que aqui em Angola se usa? Slam? Nós aqui usamos spoken. Spoken, do spoken word. Mas acho que não há regra. Há uma série de palavras e termos que são aceitos internacionalmente e vamos ajustando em cada país, um pega mais que outro. Os slams são mais as competições. Então, quando estamos a competir num palco, temos o tempo cronometrado, esse é o slam, né? Essa é a adrenalina da coisa. Se eu tiver a fazer de forma livre e fluida, vamos dizer que eu estou a fazer spoken. É que, como se tem dito aqui em Angola, acho que no Brasil é mais slam mesmo para tudo. Vai mudando. O tempo cronometrado, digamos, para dizer um texto, para dizer a poesia, com regras específicas, isso estamos a falar de competição.
é isso? São Sim. várias pessoas que se apresentam com o tempo cronometrado e depois há uma que tu, aliás, que fazes parte da organização que organiza aqui como é que se chama? É um concurso? Ou é Sim. Um concurso, um slam. Sim, o tempo é um dos critérios. São 3 minutos em todos os slams de todo o mundo. São 3 minutos e com penalidades, né, para quem passar do tempo. Como é que são as penalidades? São a cada 10 segundos o poeta perde um ponto. Então é bem severo, né? Porque por 2 segundos podes perder uma competição. E é ótimo, porque normalmente os concursos são. A disputa é mesmo muito apertada, normalmente. Então, apesar de ser muito rigoroso esse critério do tempo, só assim é possível encontrar vencedores. Porque são sempre poemas muito bons e todos são impactantes. Então, para quem está a julgar, facilita um pouco a decisão, né? Para quem não conhecia, nós estamos a falar deste tipo, como diz a Elisângela, de competição. É uma competição, as pessoas são chamadas ao palco, tem um tempo, 3. 3 minutos, como ela estava a dizer, se ultrapassar o tempo, bom, as pessoas, aquilo no fim, depois de contabilizados os pontos ou a pontuação, é cortado e normalmente aqui há uma premiação, como há noutros lugares. Tu já participaste em concursos desses internacionais? Brasil? Brasil, Zimbábue e num concurso que foi em Angola, mas foi africano. Então passou por vários, foi itinerante, né? Algumas cidades africanas. E de resto tenho estado mais na organização dos concursos. É o Luanda Slam, que é anual, é para ambos os géneros, e o Murrato, que também é anual, mas é só para mulheres. Em Portugal, já participaste também? Não, curiosamente, nunca participei. A cena do slam ou do spoken é bem interessante. Nos sítios onde eu já passei, é sempre muito escondida, mas muito conhecida. Então, pouco se encontra na internet, mas muito, quando se encontra, encontra-se um mundo. E aconteceu isso em Portugal e em alguns outros países que eu tive, em que tens que procurar muito e depois quando encontras toda uma comunidade, encontras concursos, open mics, eventos, um monte de coisa. Existe uma comunidade grande em Portugal? Existe uma comunidade, sim. Sei que já tiveram mais ativos, e vão, com o passar do tempo, vão estando mais ou menos ativos, mas tem o Lisboa Spoken, Festival de Spoken de Lisboa, acho que é isso. Conheço alguns dos organizadores. Tem o Portugal Slam. Então, sim, eu acho que há um pouco de spoken word no mundo todo. Ou pelo menos nas grandes cidades de todo o mundo, mesmo aqui em África, há bastante spoken a ser feito. Aqui, bom, vamos falar agora da nossa realidade, do continente africano. Os jovens fazem spoken. Conheces gente mais velha que faz spoken? Conheço. Há um senhor que ia muito ao Espaço Bahia, onde nós fazíamos os open mics, né? Os open mics são, diferente do slam, não são competições, são eventos completamente sem compromisso, em que o poeta vai e não tem tempo, não tem que cumprir nenhum critério e diz o seu poema livremente. Pode ser poesia tradicional, pode ser spoken word, tanto faz. Mas há um senhor muito curioso aqui em Luanda, esquece-me agora o nome dele, mas ele há sim um senhor mais velho que faz spoken word. E também já estive numa competição no Brasil, na FLUP, que uma das concorrentes estava acho que na casa dos 50. Isso foi o mais diferente que já vi. Mas normalmente aqui em Luanda a média de idades é 20, 22, essa é a média. De quem ou como é que surge a ideia de fazer esse spoken, esse evento só com mulheres? Da necessidade de ver mais mulheres na competição geral. Fazíamos as competições, aquilo eram os eventos de microfone aberto e tínhamos um número muito parecido de homens e mulheres a participar. Mas quando chegávamos ao concurso, eram 8 homens para uma mulher a participar. E fizemos 2 anos seguidos. Mesmo convidando uma a uma, as colegas poetisas, vêm participar, vêm concorrer, não sentimos retorno. Decidimos fazer uma competição só para mulheres, para ser como uma pré-seleção para o concurso anual que é o Luanda Slam. Depois a competição ganhou a sua própria dimensão, então deixou de ser uma pré-seleção para o Luanda Slam, passou a ser uma
um concurso por si, desde 2017. Desde 2017 que estamos a fazer, e agora em 2020 até já foi mais amplo, já foi uma sessão de mentoria, ficamos 2 semanas, foram 2 semanas com aulas e mentorias e ensaios que depois culminaram no concurso. Eu assisti a pelo menos dois, mas eram mistos, não é? Era Sim. o de dezembro. E era muito forte. O discurso é muito forte, nota-se uma tendência, há alguma divisão. Há pessoas que vão mais para a questão política, social. Naquele em que eu estava, eu senti que havia ali um concorrente, acho que era um concorrente, que ia também para uma questão religiosa, o que eu achei interessante. Não achei apelativo para mim enquanto júri, mas compreendo, não é? Um, e vi as meninas, sobretudo duas meninas, era a Sankofa e mais uma, com muita garra, não é? Até com alguma agressividade. Faz parte. Faz parte. Tanto faz parte que quando eu comecei, eu não me identifiquei logo com o spoken porque eu não tinha essa agressividade. Então, dos vídeos que eu vi, das pessoas que eu admiro e sigo, não encontrei esse elemento em mim. Só depois percebi que também é spoken se não tiver esse elemento dessa agressividade. Mas também é se tiver. Então, o que muitas vezes se vê é o mesmo poeta apresentar várias formas de fazer spoken. Aliás, é assim que eu gosto mais. Eu gosto de encontrar um poeta que, numa competição, apresentou um texto muito reivindicativo e com alguma agressividade, aquela energia mais para cima, e conseguir noutra apresentar um texto com energia completamente diferente, mas tão intenso quanto. Né? Eu acho que é bom ter essa diversidade e tudo cabe no spoken. Pode vir a intensidade pela beleza e não necessariamente Exato. agressividade ou... Sim, a mensagem em si pode trazer. Há um slammer que faz isso, são dois que fazem isso muito bem, que eles contam histórias, então estão sempre num tom de voz muito sutil e estão sempre muito pacíficos, mas tem o público constantemente em silêncio e com atenção a 120% durante aqueles 3 minutos, e depois acaba e o público está a rubro porque foi sutil, mas a mensagem muito, muito profunda. Olha, eu estava a ler aqui outro texto da Sofia que diz: tudo me é uma dança em que procuro a posição ideal, seguindo o fio de um sonhar obscuro, onde invento o real. A poesia, slam, spoken, é uma maneira de reinventar o real, de contornar o real, ou, por outro lado, até um confronto com o real, onde se denuncia, onde se espelha a nossa realidade. Esse é o grande papel do spoken na minha perspectiva. Por ter a liberdade de sair dos moldes da poesia tradicional, permite um espelho diferente, não sei se melhor ou mais específico ou menos, mas um espelho diferente da realidade. Acho que é muito difícil fazer poesia em formato de spoken word irreal. Não necessariamente ficção, não só ficção, mas não é possível falar de realidades que nunca se viram, nunca se ouviram falar. Tem sempre que ter um ponto de realidade. Há uma ligação sempre com a realidade, há uma reivindicação, há um retrato que é feito naquele exato momento. Então, pode-se viajar mais no formato, portanto, sem seguir certas regras e métricas, mas a mensagem normalmente está bem conectada à realidade. Que eu acho que na poesia tradicional já é mais o inverso, que estás mais balizado pelas regras, mas consegues viajar muito mais pelo imaginário. Pelo menos para competir, um poema de spoken que é muito no imaginário, não chega ao público, não chega tanto ao público. Pode até ser muito bom, mas não ganha uma competição. Porque para ganhar, normalmente o que faz ganhar é a conexão da mensagem com o público. O público pega, sente
e sente aquele embate. Aliás, a palavra slam é de bater. Então recebe aquele poema e sente um slam de realidade, tipo um choque. Eu acho que a beleza do spoken é por aí, é dar um choque de realidade, de várias realidades. Ao contrário da poesia, até escrita, graficamente nota-se às vezes que há uma experimentação de silêncio. Se eu fizer uma grande pausa na escrita, posso dar vários espaços, depois retomar o poema. Eu senti o uso do silêncio em alguns desses momentos. Ele é extremamente cirúrgico, extremamente cuidadoso, porque de facto não é isso que eu queria te perguntar. Na tua opinião, não a dos outros, cada um usa. Como é que tu usas? Se tens 3 minutos, se tens tempo, não é? Se tens uma performance que tem a ver com o ritmo e com a intensidade que passas para o público, qual é o lugar do silêncio? É muito, muito importante. Se tu consegues ser, como disseste, cirúrgico ao ponto de usar só as palavras, ou seja, economizar o máximo nas palavras para dar espaço para usar o silêncio, tu consegues buscar a atenção de quem te está a ouvir. Porque as palavras, 3 minutos de palavras seguidos, também levam o público para lá, para além. Não sei como dizer isso. Depois de algum tempo a dizer palavras seguidas, é como se elas se transformassem em melodia. E é fácil perder-te, a tua atenção ir com as palavras. E é nesse momento que, se tu inseres um silêncio, trazes de volta quem te está a ouvir, e o que tu vais dizer a seguir vem e dá aquele slam. Então há realmente poetas que fazem isso muito bem, em que tu até pensas que o silêncio, logo no início pensas que esqueceu o poema e está travado, mas na verdade é naquele momento que tu voltas. E quando tu estás aqui, depois daqueles segundos de silêncio, ele vai e dá-te. Então é bem bonito esse jogo de... Sim, mas tens que ser muito bom para fazer. Tu ou os outros preparam o que vão dizer? É preparado, ou há um pequeno lugar de improviso? Não, há lugar de improviso, sim. Há lugar de improviso, mas isso é tipo já Champions League do spoken. Se for o mais fácil é preparar tudo. É preparar o silêncio, é preparar brincadeiras de voz, é preparar palmas, interação com o público, tudo. Há uma preparação da performance quase como uma peça de teatro. Exatamente. Né? Há marcações. Exatamente. É assim que a maior parte faz, por causa do tempo, porque é previsível. Então, se tu tentas controlar o máximo de variáveis que puderes, né? Porque tens outras coisas que podem acontecer, como teres uma branca ou sei lá, alguma coisa correr mal com a performance, então tentas controlar o que puderes. Há pessoas que fazem improviso, nunca vi alguém que faz improviso ganhar, ou chegar a um top 3, mas pode ser que eu nunca vi ainda, pode acontecer. Normalmente são poemas muito bem ensaiados, mas que tu não notas que ele está ensaiado, porque o ensaio no spoken, o que é que ele vai te dar? Vai te fazer encenar melhor e buscar a reação que tu queres. Em vez de estares a repetir palavras e a decorar as palavras, tu estás a ensaiar, na verdade, as emoções que tu queres causar. Né? Então, sim, tem mais a ver, talvez, nesse sentido, com o teatro. Tanto que uma das aulas que as meninas receberam no Murrato o ano passado foi também de técnicas de palco e de teatro, porque tem a ver, é um dos elementos, porque há uma manipulação da plateia, seja com os silêncios, seja com interação, palmas e o que for. Aliás, não é necessário, mas se souberes usar isso... E há uma tentativa também de manipular o júri, quer dizer, o júri está ali sentado e faz parte. Sim, é plateia, sim. Sim, por exemplo, num júri, que isso aconteceu no primeiro ano que nós fizemos o Murrato, num júri que era maioritariamente masculino,
porque o júri foi escolhido aleatoriamente, não tínhamos experiência, não sabíamos que isso iria ser um fator. As concorrentes que não, que não, elas não tiveram em conta isso e nem sequer têm que ter, né? Mas que apresentaram poemas mais sexuais, foram penalizadas pelos jurados. Então, vamos dizer, nos anos seguintes, elas já perceberam que se tiverem um júri composto de mais homens que mulheres, que elas têm que usar isso de alguma forma a seu benefício. Não é uma regra imposta pela organização, mas eu noto algum jogo por parte das concorrentes, que é um bocadinho uma metáfora da nossa vida como mulheres, né? Na prática. Temos que estar sempre a jogar para tentar tirar o máximo da situação. Ou retirar a carga sexual do corpo da mulher. Digo Exato. sexual em situações onde a carga sexual não é chamada. Sim, exatamente. Só para trazer de volta a atenção ao poema. Porque enquanto estás ali à frente, tu não queres necessariamente ser uma mulher, a não ser que aquilo seja parte da tua performance. Mas na maior parte das vezes tu és só um mensageiro e queres que o teu poema ganhe ou capte a atenção. Mas muitas vezes não consegues isso porque quando o júri olha para ti, está a ver em primeiro lugar uma mulher e depois julga tudo o que tu fizeres a seguir com base nisso. Portanto, quando eu estou a apresentar o concurso, eu agora já faço isso, relembro, jurados, por favor, vocês não estão a julgar o poeta, não estão a julgar a qualidade do poeta, vocês estão a julgar este poema, esta performance em particular. Quando ela termina, o julgamento termina. Nós estamos aqui a falar de spoken, slam, poesia, mas não vamos só falar, vamos ver. Esse poema chama-se A Luta Continua. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, hei de amá-la até morrer. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, hei de amá-la até morrer. Mas eu já não a conheço mais. Já não reconheço os seus panos. Eu e ela não temos mais a mesma cumplicidade. Eu já não sei quem vestiu a minha cidade. Um dia, todos nós aqui já fomos remendo da manta de retalhos que é a nossa cidade. Um dia, todos nós já fomos matéria-prima da sua construção. Tal como tu, eu era tecido e costureiro, dono das esquinas e dos trapos, vestia os combatentes inteiro. O meu legado ia do quinaxixe até o rock santeiro. Contava as minhas histórias, nos becos encontrava as minhas memórias. Eu e tu, juntos, éramos o conto de todo um tempo. Éramos todos Luanda, éramos todos de Luanda. Agora o mestre, o costureiro, esconde-se por trás do edifício inacabado de esquina. Ali naquela rua onde tem uma janela aberta e uma cantina. Ali onde tem uma fossa enorme aberta. Agora o mestre anda fugido do fiscal, outro também que está perdido no seu emocional. Agora mestre é quem assina decreto. Esperto, não nos vê de perto. É preto como nós, mas não se veste como nós. Não anda de preto como nós. Não tem pé preto como nós. Não veste os nossos panos. Não vive nas linhas que nos cosem. Não assina por nós. E quem vestiu essa cidade, será que viu que os arranha-céus nos esqueceram? Será que sabe que todos merecemos uma vida à latalatona? Será que sente o cheiro da miséria a partir da sua poltrona? Será que sabe o que está na nossa pele? Claro que não, quem vive no Museque não é ele. Somos nós, os camusequeles, que tivemos aquela boa vista trocada pela do sequele. Enfim, a luta continua. Mas a Luanda bonita é tua, porque a minha segue imatura e crua, linda no cartão postal da avenida marginal, mas desenrascando-se entre a hipocrisia e o potencial do quase foi nossa, do quase fomos nós, os filhos ilegítimos de um sonho de independência, de um sonho de abundância transformado em carência. E como diz o tio Paulito, era para ser nós todos. Mas só desiste quem tem outra casa, outra causa. Eu cá só tenho Luanda nua, por isso a luta continua. Isso está. Isso era bom. Vamos agora. Só mais um bocadinho. Uhum.
eu queria fazer um pequeno jogo, que eu digo-te uma palavra e tu dizes as primeiras coisas que, se quiseres, e podes dizer passo, não, não quero, etc. Pode ser, boa. Estás preparada? Nunca. Mas avançamos assim mesmo. Silêncio. Amor. É. Sol. Sou eu. Azul. Transformei-me. Mar. Luanda. Maresia. Sonho. Sonho. Ai. Pode ser sonhos. São necessários. Você acha que eu vivo muito nos sonhos, então falar de sonhos é um bocadinho. Como é que é uma mulher da tua idade, em Angola, em Luanda, neste momento, que vive sempre com sonhos? Como é que é o confronto entre essa vivência de sonhos e a realidade que te circunda? Ah, não é fácil. Mas tornou-se mais fácil quando eu percebi que existia esse conflito. E então passei a canalizar, seja na escrita, seja no palco. O palco ajuda-me muito, porque naquele momento eu me permito ir e não tenho que ser mais nada. E sim, canalizo, seja nos afetos, na escrita, na arte, naquilo que eu for fazer. Me permito, já não é um conflito, já não é um duelo. Já entendi que é preciso um pouco dos dois, é preciso um pouco de pé no chão e cabeça nas nuvens. É. Nos últimos anos, bem, agora vou-me referir a aspectos aqui da nossa sociedade que são importantes. Temos assistido a uma maior aparição de mulheres no governo, em cargos de governo. Há um programa aí em Portugal, vocês não sabem, mas para nós é uma coisa diferente. Temos aquele programa em que são só mulheres semanalmente a debater os temas. Eu pessoalmente gosto muito daquele programa, não perco, acho que é uma visão necessária, acho que é uma visão que os homens não têm, acho que é uma visão que o seu presidente, os seus maridos e o senhor da polícia, tudo homens, devem ouvir. As mulheres têm uma percepção muito outra, pelo menos aqui da nossa realidade, e faz falta. Digo, faz falta que os homens escutem, não como um favor ou uma coisa bonita e especial, não, mas como uma visão válida, muitas vezes mais acutilante do que outras. E eu estou a dizer isto porque há uns anos atrás isto não acontecia. E eu estou a ver cada vez mais. Na música, sim, havia mulheres, não é? Mas há outros campos onde as mulheres estão a aparecer. Como tu disseste, no vosso campo, houve uma altura que era preciso promover essa disputa e depois vocês reservaram um concurso só para mulheres. Como é que tens visto isso, essa mudança na nossa sociedade do lugar da mulher? 2000, agora estamos em 2021, não é? Está a vir, como dizemos aqui. Estamos a vir. Nunca é necessário fazer um esforço muito grande. Eu não acho que não é necessário fazer um esforço muito grande. As pessoas às vezes veem isso como algo, um bicho de sete cabeças e agora temos que pôr as mulheres em todo o sítio. Já ouvi isso dizer. Não é um esforço muito grande, apesar do problema ser muito grande. Para resolver, se nós é só deixarmos de impedir. Se tu retiras as barreiras, as mulheres ocupam os espaços naturalmente. Porque são espaços naturais. É natural uma mulher ter coisas a dizer sobre política e fazer um poema e ir competir com aquele poema de política. Não é preciso muito esforço. É natural uma mulher querer liderar uma multinacional, ter capacidade para liderar uma multinacional. É natural dela, é o fluxo da vida dela e do trabalho dela. Ela só não está naquela posição por causa de uma barreira. Então é só retirar as barreiras. Mas, Elisângela, quem é que coloca as barreiras? Não foi Deus e o diabo, nem a natureza.
As barreiras existem, então, criadas por um sistema patriarcal muito antigo, o sistema capitalista todo está formado dessa forma, está feito dessa forma, para garantir que mulheres fiquem. É como se tentar conter uma barragem, né? Uma barragem que contém a água, para conter as mulheres a um lugar de nutridoras e cuidadoras. Que é um dos lugares que as mulheres ocupam. Mas se tu retiras a barragem, se retiras as barreiras, elas ocupam todos os outros lugares também, não em detrimento de outros homens. Aí tu vês um fluxo natural acontecer. Aí tens a verdadeira meritocracia. Então os mais competentes vão para onde têm de estar, e nesses mais competentes alguns serão homens, outros serão mulheres. Mas tu tens de retirar as barreiras que foram criadas por homens, não pelos homens atuais. Os homens atuais só... Nós todos, homens e mulheres, só vamos perpetuando, mas é necessário começar a retirar, não porque por, sei lá, bondade ou obrigraça, mas porque para a melhoria do grupo, né? Porque se nós temos um leque de 10 pessoas, por que é que só vamos usar 5? Vamos ter mais opções, né? E eu vi muito isso no Spoken, porque na altura as pessoas diziam, temos de... Onde estão as mulheres poetisas? Por que é que este concurso só tem homens? Eu conhecia as mulheres, elas tinham nome e endereço, estavam identificadas. Só não estavam na competição. As competições eram à noite, Luanda não tem transportes públicos, as competições eram talvez em ambientes pouco chamativos, em bares, em sítios que não eram apelativos, por causa de algumas normas sociais e dificuldades de locomoção na cidade. Então as mulheres simplesmente não era hostil, de certa forma, para elas circularem naqueles sítios. Quando tu mudas isso e fazes concursos ao final do dia, numa escola, num teatro, tu já tens uma outra perspectiva e de repente elas começam a aparecer. Tu não tens que criar poetisas, só tens que retirar as barreiras, fazer o anúncio e elas começam a surgir. É um pouco assim como é o programa Política no Feminino também. Tens que criar um caminho e depois elas começam a vir. E de certeza que há muitas outras mulheres capazes de estar nesse programa, né? Como é que tu vês Angola nos próximos anos? No geral, não só para as mulheres, não só para Spoken. Um progresso bem gradual. Acho que como em termos de cidadania estamos a progredir, em termos de circulação, acesso à informação, um pouco, muito graças às redes sociais e ao acesso à internet, estamos a progredir. E isso melhora a nossa atividade cívica, isso melhora, por consequência, a nossa capacidade de cobrar melhorias. E então vamos melhorar como sociedade, eu acredito, só que talvez não rápido quanto eu gostaria. Mas pronto, isso talvez digo eu e diz todo mundo das suas próprias sociedades, né? Gostaria que fosse mais rápido, mas acho que é mesmo a tatear, né? Tu achas que podemos deixar para a Leiria uma ideia de organizarmos para o ano, durante o Festival de Poesia, uma competição de Spoken Angola, Portugal, Brasil, Timor? Sim. Já começam a haver movimentos, agora por causa da pandemia, aconteceram tantos slams internacionais, mais simples que a Copa Internacional de Spoken Word. E então já vimos que é possível, já houve 2 festivais, slams lusófonos, mas só com algumas cidades e com poucos concorrentes. Talvez agora, sim, acho que podia ser uma boa e até fazer presencial mesmo. Pode ser. Fica a ideia para o ano que vem. Eventualmente podemos deslocar-nos aí. Eu ofereço-me também para ir acompanhar a delegação angolana de Spoken. Nós aqui em Angola gostamos muito do termo delegação. Antes de nos deslocarmos, vamos fazer a comissão instaladora. Claro, a comissão instaladora e depois toda uma delegação com apoio e um orçamento também. Não é? Todo um aquecimento aqui, não é? A nível 6 meses antes começamos já aqui a preparar umas bebidas,
uma coisa. Elisângela Rita, mulher, artista, poeta. Para quando então outra ou a mesma poesia em formato de livro? Ou audiolivro? Áudio, áudio. Eu estou mais inclinada para áudio. Para breve. Eu ainda quero, além do audiolivro, ainda quero fazer um CD, um álbum, uma peça única de poesia falada, de palavra falada. Esse é o meu ponto máximo. Depois disso posso morrer. A brincar. Mas sim, para breve, para breve. Não sei. Mas vai ser antes de se fizer um outro livro escrito, de certeza que o áudio vem antes. Obrigadíssimo. Até para o ano. Bons sonhos. Elisângela, qual é a tua flor preferida? Girassol. O girassol. Não o girassol azul. Não, não, não. Mas se eu tivesse de ser planta, seria um girassol de certeza.